Aleluia. Obrigada, Pai. Obrigada, Papai, porque o Senhor faz realmente muito além de tudo que a gente tem pensado, tem imaginado, tem orado, Pai. Grande é a sua fidelidade. O Senhor é bom em todo o tempo. Obrigada, Papai, por essa reunião. Obrigada por cada mulher que aqui está, mulher que o Senhor separou para aqui estar, para ouvir a palavra que o Senhor liberou através da vida da minha irmã Jana, Senhor. Então, Papai, use a tua filha de forma sobrenatural, Papai. Que venha a falar com cada uma de nós e transforme o nosso coração em terra fértil, para que essa palavra venha frutificar, e não frutos que terminam em seguida, mas frutos permanentes, Papai. Obrigada pela tua misericórdia, Senhor, que se renova a cada manhã. Obrigada por cada irmã que aqui está, Papai. Obrigada, Papai, por tudo e por tanto. Pai, guarda a internet, guarda as transmissões, guarda os nossos aparelhos, laptops, tudo, o celular, computadores. Guarda, Papai, tablets também. Estamos aqui para servi-lo, Senhor, através da internet. Porque, ainda que geograficamente separados, Pai, mas o Senhor é presente em todo o lugar. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Amém. Então, primeiramente, quero agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui. É uma honra, né, servir ao Senhor, é muito poderoso isso, é de muita responsabilidade. Então, eu agradeço primeiramente a Deus, eu agradeço pela vida da pastora Fabiana, que tem me ajudado nessa caminhada aí, tem me ensinado muito, graças a Deus pela vida dela, eu louvo o Senhor pela vida dela. E eu me chamo Janaína, né, sou esposa do Luciano, mãe da Bruna e da Brenda, faço parte do Tropa de Elite de Jesus, muito feliz por isso, de Deus ter me colocado nesse lugar tão poderoso, de tanto ensino para a gente. Só tenho a agradecer a Deus por ele ter me colocado aqui. E quando a pastora me chamou para estar ministrando hoje, eu estava lendo o livro de Juízes, e o Senhor falou ao meu coração, já estava falando, né, ao meu coração através desse livro, e eu gostaria de partilhar com vocês um pouquinho daquilo que o Senhor colocou no meu coração sobre esse livro. Então, o livro de Juízes, eu comecei a ler e eu comecei a perceber que como Israel agia naquele tempo, o povo de Israel, né? O Senhor, ele vinha, abençoava o povo de Israel, liberava sobre o povo de Israel as bênçãos do Senhor, e Israel crescia em prosperidade, em tudo. E o que acontecia? Israel, ele chegava a um ponto que ele se esquecia daquilo que o Senhor tinha feito por ele. Ele simplesmente se esquecia, ele aproveitava tudo aquilo que o Senhor colocava na mão dele, e chegava um tempo que eles fechavam os olhos para aquilo e voltavam a pecar, voltavam a errar, voltavam a idolatrar, voltavam a entristecer o coração do Senhor. E aí, o que eu entendi, quando eu estava lendo, é que é como se fosse, Juízes é como se fosse um círculo. Israel desobedecia, pecava, errava, e aí clamava porque o Senhor entregava ele nas mãos dos filisteus, dos seus inimigos, e os filisteus atormentavam Israel de tal forma que Israel ia para os pés do Senhor de novo. Israel clamava, Israel chorava, pedia perdão, se arrependia, e o Senhor, com a sua infinita misericórdia, com o dó de Israel, do seu povo, ia lá e abençoava, e prosperava, e assim por diante. Foi o que eu pude entender. É como se fosse um círculo, né? O Senhor abençoa Israel, tira os olhos do Senhor, volta a pecar. E isso falou muito comigo, porque o que eu tenho percebido, que nós como igreja, muitas vezes a gente acaba agindo dessa forma com o Senhor. A gente precisa alcançar uma bênção, precisa alcançar uma cura, precisa alcançar um filho, um marido. A gente se coloca nos pés do Senhor, chora, clama, o Senhor vem, abre essa porta na nossa vida, ele nos abençoa, ele prospera a nossa vida, e quando está tudo bem, a gente larga o Senhor, a gente erra de novo, a gente peca de novo, se afasta do caminho dele. E isso fala muito forte no meu coração. Trouxe para os dias de hoje, né?
E aí eu fui seguindo a leitura e algo que me chamou muito a atenção foi a história de Sansão. Fazia 40 anos já que Deus tinha entregado Israel nas mãos dos filisteus, né? Pela desobediência de Israel. O Senhor entregou eles já fazia 40 anos. Só que Deus, ele tem compaixão dos seus filhos, né? Quando seus filhos se arrependem e voltam atrás e voltam seus olhos para o Senhor, ele se compadece. Então, o Israel começa a se lamentar e se arrepender diante do Senhor, e o Senhor, já, há 40 anos já, nas mãos dos filisteus, o Senhor ouve de novo, mais uma vez, o clamor de Israel. Então, o Senhor, como ele sempre fazia, em todos os juízes, levantava um profeta, levantava um libertador, levantava um juiz, ele levantou mais uma vez um juiz chamado Sansão, para libertar Israel das mãos dos filisteus. Então, Sansão, ele é filho de uma estéril. O pai dele se chama Manoá, casado com essa mulher, que não fala o nome dela, mas Deus usa a vida dessa mulher para levantar um libertador, o juiz de Israel. O que Deus faz? Deus manda um anjo visitar essa esposa de Manoá, e o anjo entrega para ela que ela iria dar à luz a um filho, né, menino. E nessa experiência que ela teve com o anjo, ele passa umas instruções para ela. Ele fala que ele será nazireu desde o nascimento até a morte dele, e ele passa umas instruções. Ele não pode, ela desde da gestação, ela já não poderia tomar vinho, nenhum tipo de bebida fermentada, não poderia comer comida impura. E assim, foi essa instrução que o anjo passou para ela. Manoá, esposo dela, ela vai até Manoá, conta sobre isso, né? Que o Senhor vai gerar nela um menino, uma criança. E o Manoá, o que faz? Manoá, ele ora a Deus e pede para que mande de volta esse anjo para que confirme isso. E o Senhor, ele faz isso. Ele manda o anjo de volta e Manoá pergunta como que eles devem criar esse menino. Então, o anjo fala de novo sobre as instruções. Não deve tomar vinho, não deve tomar nada fermentado, não deve comer comida impura e não deve passar navalha na cabeça do menino, porque ele é nazireu desde o ventre, desde o nascimento até a morte dele. Nazireu significa consagrado ao Senhor. E aí, o que acontece? Né? Ela tem esse bebê, esse menino nasce, Sansão nasce, e eu acredito que essa mãe e esse pai, eles já deviam instruir o menino, eles já estavam instruindo o menino, o que devia fazer e o que não devia, o que podia e o que não podia. Ele já tinha as instruções. Hoje, trazendo para hoje, as instruções para nós, para a nossa vida, está aqui. Todas elas estão na palavra de Deus. Quais são as nossas instruções? Está tudo aqui. A gente quer saber o que o Senhor quer da nossa vida, o que a gente deve fazer, como a gente deve andar? Ler a palavra de Deus. Aqui está a instrução daquilo que o Senhor quer para nossas vidas. Então, eu estava lendo sobre isso e o Senhor foi trazendo isso ao meu coração. E aí, Sansão cresce, né? Sansão cresce, chega numa certa idade, eu não sei dizer para vocês qual certa idade, porque a palavra aqui não fala, pelo menos eu não estudei tão profundo para chegar nisso, mas Sansão cresce e Sansão resolve se casar, né? Ele olha para uma filisteia, se apaixona por ela e quer casar, e pede para os pais que quer casar com ela, né? E aí o que acontece? Lá em Juízes 14, 5, falo muito ao meu coração, porque quando os pais de Sansão vai levar ele nesse povo, né, para eles entrarem lá em coisa para casar, em comunhão e tal,
Nesse caminho, o que acontece? A palavra de Deus fala, Sansão foi para Tima, Juízes 14, 5. Sansão, eu vou ler até no 9, se vocês quiserem abrir, tá? Sansão foi para Tima com seu pai e sua mãe. Quando se aproximava das vinhas de Tima, de repente um leão forte veio rugindo na direção dele. O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito, mas não contou nada ao pai e nem à mãe o que fizera. Então foi conversar com a mulher de quem gostava. Algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão, e nele havia um enxame de abelhas e mel. Tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel e eles também comeram, mas não lhes contou que tinha tirado o mel do cadáver. Quando chegou nessa parte, me chamou muito a atenção de que o leão, ao meu ver, no momento que eu estava lendo essa passagem, o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, que o leão é um inimigo. Ele veio para matar, ele veio para atacar, né? Sansão. Então, o inimigo, eu trazendo para os dias de hoje, tá, gente? Conjecturando tá? O leão, para mim, hoje, é o que? É o medo, é o pecado, é o vício, é a rebeldia, é a enfermidade, é a desobediência. O leão é tudo aquilo que vem para nos tirar do caminho do Senhor. Quando ele vem para nos atacar, ele vem para nos afrontar, é porque ele vem para nos trazer medo, para nos paralisar, para tirar os nossos olhos daquilo que o Senhor projetou para as nossas vidas. Porque Sansão, ele tinha uma promessa, ele tinha um chamado, ele tinha um propósito. Né? Ele foi consagrado ao Senhor para fazer aquilo que era para ele fazer, para fazer a obra do Senhor. Só que quando vem esse leão ele vem, o que me chama a atenção é que quando o leão vem para atacar Sansão, quem luta essa guerra por Sansão é Deus. A palavra de Deus fala que o Espírito do Senhor se apossa de Sansão, ele pega esse leão e ele rasga o leão no meio. Então, isso é muito forte, isso, porque quando eu li essa passagem, eu pensei, meu Deus, por que muitas vezes a gente não consegue enxergar isso? Que não sou eu que luto as minhas guerras, não sou eu que mato o meu leão, que mato o meu inimigo, mas é o meu Deus. Mas isso acontece quando a gente está em obediência à palavra do Senhor. Então, até esse momento de Sansão, ele se mantém obediente ao Senhor. Por isso que o Espírito do Senhor se apossa dele e ele mata esse leão. Não é Sansão que mata, é o Senhor que mata o leão por Sansão. E aí, eu fui um pouquinho mais para frente e a palavra fala que Sansão, quando Sansão volta lá para ver a mulher lá que ele gosta, Sansão sai do caminho. Olha que forte. Sansão sai do caminho. Sansão, ele era um homem, eu acredito que já era um homem, porque para casar, né? Ele era um homem totalmente instruído por seu pai e sua mãe. Ele sabia daquilo que o Senhor tinha colocado nele. Ele sabia que ele era um homem separado. Por que Sansão sai do caminho? Quando eu li isso, eu entendi que Sansão aqui, ele cai em desobediência. Porque, na verdade, era para Sansão estar no caminho com o pai e com a mãe, indo encontrar com aquela mulher que estava para ele se casar. Mas por que Sansão sai do caminho? Sansão, ele vai para o caminho da vinha. A palavra de Deus fala que Sansão vai pelo caminho da vinha, né? Algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão sai do caminho para olhar o cadáver do leão. Olha, gente, eu fiquei pensando, né? O que Sansão faz saindo do caminho para olhar um cadáver? E aí isso me chamou muito a atenção.
aqui eu pude perceber já uma desobediência de Sansão, porque Sansão sai do caminho. Quando tu sai do caminho, tu tá numa direção, o Senhor já te colocou na direção, você tá alinhado, tá na direção, tá andando correto, tá fazendo aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Por que você vai olhar para trás? Por que você vai olhar para aquilo que já está morto, que Deus já matou? Por quê? Para quê? Né? E aí, isso mexeu muito comigo, porque muitas vezes é isso que a gente faz. Porque a minha vida antes era assim, porque antes era tão bom, agora estou passando por isso, tem coisas se levantando, estou passando deserto, estou passando por tribulação. E a gente muitas vezes olha para trás, olha para o leão, que já foi morto, já está morto, para que vai voltar lá olhar o cadáver? O que eu tenho para fazer com o cadáver, uma coisa que já está morta? Então, eu vejo já uma desobediência de Sansão, porque Sansão, com certeza, ele já estava instruído de que ele não podia chegar a comer, se eu não me engano, até em tocar em coisas mortas, em coisas impuras. Então, para que ele vai olhar um cadáver de um leão? Será que ali não surgiu um orgulho dentro do coração de Sansão? De olhar para aquele cadáver e pensar assim, nossa, matei um leão, que força que eu tenho, como eu sou forte, né? Então, ali eu acho que já surge um orgulho e uma arrogância dentro de Sansão. E Sansão não olha para que Deus é que deu essa força para ele, que Deus é que derramou o espírito de força para matar esse leão. Ele acha que foi ele que matou. Então, eu lendo esse trecho, foi o que veio na minha mente, um orgulho sobre Sansão. E aí, deixa eu me achar aqui um pouquinho, que eu comecei a escrevi um pouquinho algumas coisas. O que Satanás faz? Satanás, ele é astuto, ele é argiloso, ele prepara tudo, ele não é como o ser humano que age por impulso. Não, Satanás, ele conhece, ele sabe de tudo, ele vê tudo, ele está ao nosso derredor. Então, Satanás, ele sabe que Sansão, ele não pode chegar perto de coisa impura, de comer, tocar coisa impura, né? Então, olha só onde é que estava o leão. O leão já estava no caminho da vinha. Deus vem e mata o leão. Sansão volta para olhar o cadáver. E o que Satanás, sendo tão argiloso, o que ele faz? Ele vai e coloca mel dentro de um cadáver, de uma coisa morta. O que mel significa, no meu ponto de vista? É uma doçura. Mel é delícia. Mel é gostoso, né? Mel, às vezes, pode ser o desejo da nossa alma. Mel, às vezes, pode ser aquele pecado gostoso, aquele momento delicioso. Porque, gente, não tem cabimento um mel dentro de um leão. Então, aqui, o que eu pude perceber? O que eu tiro disso? Quando o orgulho entrou dentro de Sansão, Sansão perde a visão espiritual daquilo que ele já sabia, daquilo que ele já conseguia, daquilo que ele já recebia, daquilo que ele já tinha de Deus, do Espírito. Ele se torna cego, ele perde o discernimento através do orgulho dele. Porque, gente, não tem lógica mel dentro de um cadáver, de uma coisa morta. Como que Sansão, um homem consagrado a Deus, ele não tem discernimento de algo que é podre, que é impuro, que é sujo, de que aquilo desagrada o Senhor, de que aquilo é uma desobediência. Então, eu vejo como se, a partir do momento que Sansão sai do caminho para olhar algo que trouxe orgulho dentro do coração dele, eu acredito que nesse momento Sansão também perde a visão. Ele perde o discernimento. Ele fica desestruturado, ele já não sabe mais para onde ir nem o que fazer. Então, Satanás, ele age dessa forma. Ele não vem como chifre, boizebu horroroso. Não. Ele vem singelo, ele vem devagarzinho. E aquele mel chamou a atenção de Sansão por causa da desobediência. Satanás, ele usa o doce, a doçura do mel, para tirar os olhos de Sansão
das coisas do Senhor, daquilo que ele estava fazendo para o Senhor. Ele foi chamado para ser libertador de Israel. Ele foi consagrado para libertar Israel, o povo de Deus, das mãos dos filisteus. Por que ele está preocupado com um leão que ele matou? Isso não é nada. Esse leão não era nada perto daquilo que Deus tinha para fazer através de Sansão. Deus tinha para fazer muito mais através de Sansão. Deus tinha muita coisa para encher dentro de Sansão pelo povo de Israel. Isso acontece com a desobediência, né? Ela desfoca, distorce a nossa visão. E mais ainda, Sansão, além de ele pegar o mel com as suas mãos, ele sai comendo aquele mel e ele ainda reparte o mel impuro, podre, sujo, de dentro de um cadáver com o pai e com a mãe. O pai e a mãe de Sansão nem sabiam que Sansão tinha matado esse leão e também não sabia de onde estava vindo esse mel. Isso nos chama muita atenção para aquilo que a gente deve prestar atenção. O que a gente está comendo? Aquilo que estão colocando na mesa e nos oferecendo. Às vezes você está comendo uma comida podre de um cadáver e você não tem noção do que você está fazendo. O que você tem olhado com seus olhos, o caminho que você tem saído, o que você tem ouvido com seus ouvidos, as instruções que estão aqui na palavra de Deus, que você não tem seguido para ouvir e comer de coisas podres que tem jogado na nossa mesa e a gente tem aceitado isso como verdade. A gente tem que tomar muito cuidado. Como que o pai e a mãe de Sansão, um homem consagrado a Deus, nazireu, como que eles iam imaginar que o filho estaria servindo eles de um mel podre? Gente, a gente tem que cuidar com aquilo que a gente está vendo, com aquilo que a gente está ouvindo, aquilo que a gente está comendo. Tem que ir para a palavra, receber diretamente do trono, receber do Espírito Santo. Isso falou muito comigo. Gente, deixa eu ver se eu acho aqui a parte que fala deixa eu só ver se eu acho aqui um pedacinho. Eu esqueci de marcar. Deixa eu só ver aqui um minutinho. Então, obrigado, Espírito Santo. Quando esse Espírito Santo é lindo demais, né? Quando Sansão vai matar o leão, quando o Espírito de Deus se apossa de Sansão, a palavra de Deus fala que Sansão não tinha nada em suas mãos. Nada. Ele não tinha nenhum tipo de arma, ele não tinha nada. Ele tava com as mãos limpas e ele rasgou o leão com as suas mãos. Mas quando Sansão vai pegar o mel, ele pega o mel com as suas mãos. Então, gente, tem coisas que não é para a gente pegar, mas nós vamos e pegamos com as nossas mãos aquilo que não agrada ao Senhor. A gente vai com nossos pés. Quando Sansão sai do caminho, ele vai com os pés dele para a desobediência. E ele pega o mel com as mãos dele. Ninguém oferece, ninguém dá o mel para ele. Ele pega. Só que com as mãos dele, ele também leva o pai e a mãe para esse lugar. E quantas pessoas estão indo para lugares já morto, que não tem mais vida, por falta de discernimento, pela desobediência, por não estar com os olhos em Cristo, na palavra de Deus. E o leão já estava morto, mas mesmo assim, mesmo o leão estando morto, ele pode trazer maldição para a nossa vida. Se a gente voltar para esse lugar, para lugares que já estão mortos, que já foram deletados pelo Senhor da nossa vida, isso pode nos trazer graves consequências. Se você sair da direção
do Senhor, você vai surgir dentro de você vontade de ir ver e de fazer coisas que não agradam o Senhor. É o Senhor que mata o leão por nós. O leão que há em mim e que há em você, é Ele que mata. A nossa alma que grita os nossos medos, nossos pecados, aquele pecado que já está enraizado, que dorme e acorda com a gente, a maldade, a fofoca, a inveja, o ciúme, a mentira, a confusão, a calúnia, a internet, a Netflix, o vício, a pornografia, o adultério, a idolatria. Tudo isso é Deus que nos ajuda a matar. Todo esse leão é o Senhor que mata. Quando nós estamos em obediência, é Ele que faz por nós. Ele vai arrancando, Ele vai matando, Ele vai tirando e Ele vai nos limpando. É isso que Ele faz, porque Ele é um lindo. Mas a desobediência, ela causa isso, ela causa a cegueira. É uma cegueira espiritual e ela leva para a morte espiritual. Muitas vezes nós já estamos limpos das fortalezas que nos paralisam. E fazemos o quê? Muitas vezes a gente já está limpo. Não tem mais fortaleza, não tem mais nada que paralisa, mas muitas vezes, quando a gente sai da direção só para dar uma olhadinha, a gente acaba fazendo o que fala em Provérbios 26:11. Como os cachorros que voltam ao seu vômito. Meu Deus. Voltamos às velhas práticas, à velha criatura, quando saímos do caminho. Quando entramos em desobediência, é isso que acontece. O Senhor nos entrega nas mãos dos nossos inimigos, por causa da nossa desobediência. Porque quando estamos em desobediência, não é só a cegueira que acontece. É a falta de audição, de ouvir a voz do Espírito Santo. Isso também acontece. A gente não consegue mais ouvir a voz do Espírito Santo, porque a gente está agindo pela nossa carne, pela nossa vontade, pelo nosso desejo, pela nossa alma. Meu Deus. Voltamos a comer a comida podre, a olhar para aquilo que já está morto, tudo por causa da desobediência. E isso acontece se sairmos da presença de Deus, dos caminhos dele. Não saia da direção, não olhe, não volte para trás, não saia do caminho. Siga em frente, na direção e com os olhos no Senhor. Ele estará nos ajudando, nos fortalecendo, nos capacitando e matando o leão que existe dentro de nós. E se é um leão que está do lado de fora, que tenta nos tragar, nos tirar da presença do Senhor, é Ele também que mata, é Ele também que faz. Só nos basta ser obedientes. E eu escrevi uma frase para terminar. Nunca volte ao lugar que o Senhor já te ajudou, já te arrancou, já te tirou daquele lugar. Não volte mais naquele lugar. Não olhe mais para aquele lugar. Pois lá você poderá achar um falso mel, que quer afastar você dos caminhos do Senhor. Essa é a ministração, é a palavra, né? Tudo aquilo que eu recebi do Senhor. E se a pastora me permitir, hoje de manhã a gente teve uma reunião e a pastora Luciana, ela orou sobre um capítulo, sobre um Deuteronômio 28. E quando ela orou sobre isso, o Senhor falou muito ao meu coração do que causa a obediência sobre a nossa vida. O que ele faz na nossa vida através da obediência, porque através da desobediência a gente já viu. A gente volta para toda aquela prática imunda, para toda aquela sujeirada. A gente volta para a mão dos filisteus, dos nossos inimigos, e não é isso que a gente quer. Se nós estamos aqui hoje, se a gente tem um chamado, se nós cremos no Senhor, cremos que nós somos separadas, assim como Sansão foi consagrado ao Senhor, eu creio que eu também sou. A palavra diz que eu sou separada desde o ventre da minha mãe. Então, como eu creio nisso, eu creio que cada uma que está aqui é separada, ungida, selada por Cristo. Então, que a gente não volte a olhar para as coisas do passado, para as coisas que nos tiram da presença do Senhor, que nos fazem entrar em desobediência.
Eu posso ler, pastora, Deuteronômio 28, que são as bênçãos do Senhor quando a gente segue os princípios, que é a palavra de Deus e a obediência. Deuteronômio 28. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo, os filhos do ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra e os bezerros, os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo que as suas mãos fizerem. O Senhor, seu Deus, os abençoará na terra que dá a vocês. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Então, todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. O Senhor concederá grande prosperidade a vocês, no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais e nas colheitas da sua terra, nesta terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. O Senhor abrirá o céu e o depósito do seu tesouro para enviar chuva, a sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho de suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma tomarão emprestado. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje dou a vocês, e os seguirem cuidadosamente. Vocês estarão sempre por cima, nunca por baixo. Não se desviem, não se desviem, não saiam da direção, não. Nem para a direita e nem para a esquerda, de qualquer dos mandamentos que hoje dou a vocês, para seguir outros deuses e prestar-lhes culto. Gente, é muita bênção. É muita. É muita. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. E quando a pastora Luciene, ela leu, ela orou sobre essa palavra, falou muito ao meu coração, que era para mim estar lendo essa oração aqui para gente, para todas nós, que a gente tome posse dessa oração, que a gente possa ler em casa depois, né? Com muita atenção, porque é muita bênção que o Senhor tem para a gente. Se a gente andar conforme os caminhos dele, conforme ele nos ordena, seus mandamentos, a gente só tem bênção para receber. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos sustente, que ele nos fortaleça, que ele mantenha os nossos olhos fixos nele, os nossos corações, que o Senhor guarde o nosso coração, o Senhor guarde os nossos pés para que não vacilem, que ele esteja conosco o tempo inteiro, porque é muito, muito fácil errar, muito fácil se a gente não tiver com o coração no Senhor, com os olhos nele. São muitas coisas que chamam a atenção dos nossos olhos para nos tirar da presença do Senhor. Então, que o Espírito Santo de Deus, ele não nos permita tirar os nossos pés do caminho do Senhor, nem os nossos olhos. Em nome de Jesus, amém. Obrigada, pastora, pela oportunidade. Que o Senhor abençoe a todos.